E aí, pessoal, hoje a gente vai mergulhar numa forma de pensar que está de verdade transformando o jeito como se cria tudo, de produtos até serviços. O nome disso é Design Thinking. Basicamente, é uma abordagem super poderosa para resolver problemas que começa não pela tecnologia, mas pelas pessoas. E para começar, vamos com uma pergunta que dá o que pensar. Por que será que tantas ideias que são tecnicamente brilhantes, sabe, aquelas invenções incríveis, acabam não dando certo no mercado? Pensem aí naqueles produtos que pareciam revolucionários, mas que simplesmente não pegaram. A resposta, na maioria das vezes, não está na tecnologia, mas sim nas pessoas. Olha só a diferença. O jeito tradicional de inovar geralmente começa com duas perguntas. A gente consegue construir isso? Isso vai dar lucro? É sobre tecnologia e dinheiro primeiro. O design thinking, não. Ele vira essa lógica de cabeça para baixo. A primeira pergunta, a mais importante de todas, é: as pessoas realmente precisam ou querem isso? Parece uma mudancinha boba, mas é justamente essa mudança que pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso. Tá, mas como é que isso funciona na prática, né? Não é só uma ideia bonita. É um processo, um método bem estruturado. Vamos dar uma olhada na estrutura de 5 etapas, que ficou famosa com a Disco de Stanford e que guia toda essa jornada. Bom, aqui estão elas, as 5 etapas. Primeiro, empatia, para entender de verdade as pessoas. Depois, definição, para a gente focar no problema certo. Ideação, que é para gerar o máximo de ideias possível. Prototipação, para tirar as ideias do papel e torná-las reais. E, por fim, o teste, para aprender com o feedback do mundo real. E o mais importante aqui, isso não é uma linha reta, tá? É um ciclo. A gente pode e deve voltar para as etapas anteriores para refinar cada vez mais a solução. Essa imagem aqui visualiza perfeitamente o ritmo do processo. Dá para pensar nisso como uma dança de verdade. Primeiro, a gente tem o pensamento divergente, que é quando o objetivo é abrir o leque, criar o máximo de opções, explorar tudo que é possibilidade. Depois, vem o pensamento convergente, que é a hora de fazer escolhas, de focar nas soluções que parecem mais promissoras. Então é sempre esse movimento, abrir e fechar, criar e refinar. A melhor forma de entender tudo isso é com um exemplo prático. Vamos conhecer a história do projeto Embrace. É um caso super poderoso que mostra direitinho essas 5 etapas em ação para resolver um problema, literalmente, de vida ou morte. Então, tudo começou com a empatia. A equipe foi a campo, sabe? Foi para vilarejos remotos e observou a realidade de perto. Eles viram que as incubadoras de hospital, que custam uma fortuna, não serviam para nada ali. Faltava eletricidade, não tinha peça para conserto e o resultado era trágico: bebês prematuros morriam de frio, uma coisa que é totalmente evitável. A equipe sentiu o peso desse problema na pele. Com base no que viram e sentiram, a equipe definiu o problema. E aqui está o pulo do gato. Eles não definiram o problema como construir uma incubadora mais barata. Não. A pergunta se tornou: como a gente poderia ajudar os pais, lá nos vilarejos, a manter seus bebês prematuros aquecidos? Essa mudança na pergunta abriu um universo de novas possibilidades. Com o problema definido de um jeito tão humano, a fase de ideação, nossa, explodiu. O foco saiu daquelas máquinas complexas e foi para as soluções mais simples e acessíveis. A equipe gerou centenas de ideias sem julgamento nenhum. O objetivo aqui era quantidade, não qualidade. Era explorar todo e qualquer caminho possível para manter um bebê quentinho. Das melhores ideias, eles não escreveram um relatório. Eles foram lá e construíram um protótipo. Algo rápido, simples, que desse para pegar na mão. A solução que surgiu foi uma espécie de saco de dormir portátil, super barato, que conseguia manter o bebê aquecido por horas, sem precisar de eletricidade. A ideia saiu do papel e virou algo real. E, finalmente, o teste. O protótipo foi entregue direto para quem importava: os pais e os profissionais de saúde. O retorno foi imediato e super positivo. A solução não só funcionava como era desejada, porque se encaixava perfeitamente na realidade daquelas famílias. O ciclo se completou e uma solução que salva vidas foi criada. Mas, não vamos pensar que isso serve só para ONGs, tá? Grandes empresas e áreas super tradicionais como engenharia estão usando o design thinking para transformar seus negócios de um jeito impressionante. Vamos ver uns exemplos. A Amtrak usou o design thinking não para projetar um trem mais rápido, mas para mapear e melhorar a experiência toda do passageiro, desde a compra do bilhete até a chegada no destino.
Já a Procter Gamble usou essa abordagem para sair da mesmice, daquelas pequenas melhorias de sempre. Eles começaram a investigar as necessidades que os consumidores nem sabiam que tinham e, com isso, descobriram oportunidades para criar produtos totalmente novos e inovadores. Então, o ponto central é este, sabe? O design thinking é mais do que só fazer design. É uma evolução para pensar com design. É uma mentalidade que coloca o ser humano no centro de tudo e que pode ser aplicada a praticamente qualquer desafio complexo que a gente enfrente. E tem uma filosofia que sustenta essa abordagem que é genial. Fale com frequência para ter sucesso mais cedo. Parece meio estranho falar em falhar, né? Mas a ideia aqui é que, ao criar protótipos e testar rápido, a gente aprende com os erros de um jeito barato e ágil. É muito melhor do que esperar até o final para descobrir um erro gigantesco quando já é tarde demais. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Pensem aí, quais problemas ao nosso redor, seja no trabalho, na nossa comunidade, na vida pessoal, poderiam ser totalmente transformados se a primeira pergunta que a gente fizesse não fosse sobre tecnologia ou dinheiro, mas sim sobre as pessoas?